Eu quero falar com vocês hoje sobre preparação. Quando Deus prepara-nos para aquilo que Ele tem para as nossas vidas, não é algo tão simples, queridos, servir a Deus. Quantos sabem disso? Nós vivemos numa sociedade capitalista, nós vivemos numa sociedade egoísta, vivemos numa sociedade de muitas disputas, nós vivemos numa sociedade que está se fechando cada vez mais para relacionamentos. Você olha para as casas hoje, né? As casas parecem grandes fortalezas. Você tem cerca elétrica, você tem portão elétrico, você tem muro de 3 metros de altura, você tem serpentina, que é aquelas, né, cercas de arame farpado. Virou tudo agora, virou um presídio a casa das pessoas nos nossos dias, né? Porque eu percebo que os relacionamentos dos nossos dias, eles estão se tornando assim cada vez mais difíceis de serem desenvolvidos. Nós somos do período, né, eu não sei quantos são, né, mas nós somos do período em que as grades na casa, elas tinham 80 centímetros de altura, 1 metro de altura. Nós conversávamos com os vizinhos, nós sentávamos na rua, batíamos papo com aqueles banquinhos, nós ficávamos sentados ali até altas horas da noite, sentávamos nas calçadas, brincávamos de vôlei. Quantos amarraram uma corda assim, de uma grade na outra, assim, no meio da rua e brincou de vôlei até 11h30 da noite, meia-noite? Brincava de mamãe da rua, né? Cada macaco no seu galho. Isso aí me dava bem. Fizemos tudo isso, queridos. Fizemos tudo isso aí no passado. E eu tenho percebido que Deus está nos preparando para uma geração muito diferente da geração que nós vivemos. Sábado que vem nós teremos um culto para jovens aqui, né? E uma vez por mês nós temos feito culto com os jovens. Tem sido um desafio para nós tentarmos linkar aquilo que nós temos vivido com a linguagem desses jovens dos nossos dias. Nós temos vivido numa geração que é a geração da tecnologia, é a geração do drive-thru, é a geração da velocidade, queridos. É tudo muito rápido, as coisas acontecem de maneira que... E o que eu percebo, queridos? Deus, Ele nunca deixou de expandir a sua vontade na terra, independente das gerações. Nós falamos de uma geração difícil de lidarmos com ela, porque nós às vezes somos... assim, às vezes limitados nos recursos que achamos que temos, mas eu quero dizer para você que no passado foi difícil para os profetas também, foi difícil para os homens e para as mulheres de Deus que tiveram que se adaptar àquilo que Deus estava fazendo no seu período, porque as coisas sempre mudaram na terra, a terra vive numa velocidade da qual nós não acompanhamos. Então a evolução da raça humana, queridos, não que você tenha vindo do macaco, não é essa, alguns até parece que vieram, né? Mas não que seja isso. Nós somos criados e formados pelas mãos de Deus. Nós precisamos entender isso. A evolução da terra sempre trouxe desafios para aqueles que estão sendo preparados. E nós temos sido preparados nos nossos dias. A ideia da mensagem com você nessa manhã é que você não envelheça e que você entenda que a formação e a preparação de Deus para você, ela compete para aquilo que Deus levantou você na geração e no período em que você está vivendo. Deus te levantou para um período específico, queridos. Esses dias, ministrando numa das lives, eu falei a respeito de Esther. Quando Esther está conversando com seu tio Mardoqueu, ou Mordecai, né, como você preferir, algumas traduções. E aí, então, ele disse para ela, sabe o que acontece com você? É possível que você tenha sido colocado e estabelecido como rainha para esse grande dia, para um dia como esse. Às vezes nós somos levantados e preparados por Deus, queridos, uma vida toda para um único dia. Você tem noção disso? Um único dia onde você pode mudar a história da raça humana, a história de uma nação, a história de uma pessoa, de uma família, a história de alguém que está nas ruas, a história de alguém que você se relaciona, para um único dia. Às vezes a sua preparação é de anos. As lutas, as frustrações que você enfrentou, as dores, as decepções, as perdas, os choros, as lágrimas, tudo isso contribui para que você possa de fato ser o canal específico de Deus numa área específica de alguém. Porque se você não tivesse vivido tudo que você vivenciou, não tivesse passado pelos vales e pelas lutas que você passou, você não teria linguagem do sofrimento daquela pessoa. Então eu quero que você desperte para isso, para esse tempo de preparação em que você está vivendo. Por que será que Deus permitiu algumas coisas na sua vida que não permitiu na minha, ou vice-versa? Por que será que Deus permitiu você ter o cônjuge que tem, ou não tê-lo? Porque existem pessoas que estão desejando o cônjuge e não têm. Por que será que Deus permitiu tudo isso na nossa vida? Por que será que Deus deu a mim os filhos que eu tenho, deu a você os filhos que você tem? Por que será que Ele não te deu filhos? Por que será, queridos?
Por que será que Deus está nos preparando? De que forma Deus está nos preparando? O que Deus está fazendo com a igreja, através da igreja na terra nos nossos dias? E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Eu quero dizer para você que, embora existam promessas de Deus sobre você, existam palavras liberadas de Deus sobre a sua vida, nem tudo é mar de rosas, queridos. Nem tudo tem cheiro de flor. Quando Deus libera uma palavra sobre a vida de uma pessoa, não significa que ela vai triunfar a vida toda, desde o seu nascimento. Quando você olha para a galeria dos heróis da fé, queridos, você só vê eles pagando um alto preço. Tudo que você vê são mártires, pessoas que deram a própria vida por amor à vontade soberana de Deus na terra. Mas a igreja dos dias de hoje, do século 21, às vezes ela quer ministrar uma realidade que na verdade não é bíblica, de que você deve triunfar em tudo, de que você deve... Eu fico pensando isso, queridos. Eu às vezes converso com pessoas e as pessoas dizem assim: ó, pastor, eu estou aqui pleiteando uma vaga em tal empresa e é o seguinte, né, filho de Deus, né, pastor, Deus podia me honrar tal, e tem lá 40 candidatos, mas eu creio que Deus vai ouvir minha oração, pastor, porque eu preciso muito, como se os outros 39 não precisassem, como se você fosse o único cristão entre os 40, e os outros que são cristãos também. Então, se Deus ouvir a sua oração, não pode ouvir a dele. Ou vice-versa, se Deus ouvir a dele e colocá-lo, você está fora. Queridos, nós precisamos encarar a vida como a vida é. E a vida é assim, às vezes você se prepara para muito e recebe nada. E às vezes você não se prepara e você é abençoado. Você não se preparou para ser salvo e o seu nome foi escrito no livro da vida, porque o Filho de Deus... Em João 3,16 deixou claro que a graça e o favor e a misericórdia, o amor incondicional de Deus veio sobre a sua vida e sobre a minha vida. É isso que Deus está fazendo. Nós não merecíamos. Então o Evangelho, queridos, não tem a ver com aquilo que Deus pode fazer na minha e na sua vida. O Evangelho tem a ver com aquilo que Deus já fez. E Deus já fez muito por nós. Quantos creem nisso? Deus já fez muito por nós. Se Deus parasse hoje de nos abençoar, nós já teríamos que glorificar o restante dos dias que temos na terra. E todos os dias com louvor, porque Deus já fez muito. Eu quero falar com você sobre Jeremias. Ele foi atirado num poço. Jeremias capítulo 38, verso 4. Quero ler com você. Vamos entender um pouquinho de que havia uma promessa estabelecida, uma palavra liberada, mas mesmo assim, lutas foram enfrentadas e enfrentadas de frente. Jeremias 38, verso 4. Eu estou na versão NVI, não sei qual é a sua versão. Diz assim, olha, verso 4. Então os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está encorajando os soldados que restaram na cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está em suas mãos. O rei não pôde opor-se a vocês. Assim pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, o qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas por dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Senhor, nós te louvamos por essa palavra. Ensina-nos, ó Deus, e nos faz compreender o que é que o Senhor tem para nós, qual é o destino e a vontade soberana do Senhor nas nossas vidas. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. Tantas coisas já foram ditas, fomos ministrados pelo Teu Espírito, mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus inesgotável e existe algo do Senhor para a nossa vida ainda, para que a nossa realidade seja mudada, Senhor, à altura da vocação e da promessa que o Senhor trouxe sobre nós. Por isso, Senhor, que a Tua libertação venha de toda religiosidade que existe em nós e que nós possamos compreender, Senhor, que mais do que dogmas e sofismas, nós possamos compreender de que nós estamos debaixo, Senhor, da autoridade de um Deus vivo,
de um Deus, Senhor, que não se adapta às condições, mas Ele continua fazendo independente delas, porque Tu és um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso vem sobre nós, ó Deus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, coloca-nos, ó Deus, no centro da Tua vontade. Eu não tenho a pretensão humana alguma, Senhor, nesta manhã, de ministrar aos Teus filhos aquilo que vem do homem, mas que o Senhor possa dar, Senhor, através dos meus lábios, a Tua palavra que muda e a Tua palavra que edifica, Senhor. Transforma-nos nesta manhã na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, a pergunta que eu faço é por que os líderes desejaram a morte de Jeremias? Eu não sei se você é dado à leitura bíblica, mas se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai ver que Jeremias, ele é levantado como um profeta e existe uma palavra de Deus sobre a vida dele. Jeremias capítulo 1, quando Deus tem o chamado de Jeremias, Deus separa Jeremias, Jeremias fica constrangido com o chamado. Ele era uma criança, ainda um adolescente, queridos. Os estudos dizem que ele tinha entre 10 e 13 anos de idade, muito provavelmente que 13 anos de idade, quando Deus o separa para o ministério, para a vocação de ser um profeta em meio a uma nação da qual Deus o havia escolhido. Então Jeremias, na verdade, no seu chamado e na sua vocação, ele diz para o Senhor, quando Deus fala com ele: ó Senhor, eu sou uma criança, não envia a mim, eu não. Na verdade, Senhor, eu nem sei falar. E Deus então começa a trazer sobre a vida desse profeta, queridos, um garoto adolescente, começa a trazer sobre a vida dele verdades que edificam. Verdades que mudam a sua realidade, a sua história, a sua própria percepção. Coisas que ele pensava a respeito de si mesmo, não se vendo à altura, não se vendo, podendo, Deus diz: olha, não se preocupe com isso. Sabe, Jeremias, deixa eu dizer algo para você, filho. Se eu estou separando você, eu vou capacitá-lo. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, então você não deve temer o homem. Não tema o homem. Não tema aquele que haverá de se levantar contra você. Não tema os seus inimigos, porque eu estarei ao seu lado, eu estarei com você. Eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Então Deus inicia a vida ministerial deste adolescente debaixo de muitas lutas, queridos. Jeremias é levantado debaixo de um momento onde o povo havia endurecido o coração para a voz de Deus. O povo não queria mais ouvir a respeito das coisas de Deus. E tudo que era dito a respeito de Deus, o povo rejeitava. Então Jeremias foi rejeitado durante todo o processo do seu ministério. Ele falava, as pessoas não davam ouvidos, ignoravam, as pessoas zombavam dele, as pessoas o rejeitavam. E o que acontece, queridos? Jeremias está vivendo num período onde os líderes da nação chegam ao rei e diz para o rei: olha, você precisa colocar um fim nisso. Na verdade, o que Jeremias está fazendo é desanimando o povo, é desanimando os soldados. Ele está trazendo uma palavra sobre as nossas vidas que não vem da boca de Deus. Ele é um mentiroso, um charlatão. Então eles conseguem convencer o rei de que Jeremias deveria ser punido, queridos. Eu quero dizer algo para você: existem momentos na sua vida que a preparação de Deus está vindo sobre o seu caráter, sobre as coisas que você está vivendo, e você vai encontrar muita oposição pelo caminho, sabia disso? Pessoas vão se levantar contra você, dentro da sua própria nação, da sua própria cidade, do seu próprio bairro, da sua própria casa, dentro da sua própria família, dos seus relacionamentos, do seu trabalho. É isso que Jeremias está enfrentando. Ele está sendo agora levantado por Deus no meio de um povo que endureceu o coração a respeito dele e a respeito da vontade de Deus. E Jeremias não está entendendo muitas coisas, porque ele está debaixo de uma palavra de bênção. É a palavra que Deus havia liberado sobre a vida dele quando o chamou, dizendo para ele que ele haveria de edificar, de derrubar, que ele deveria avançar, porque Deus derrubaria por terra todos os seus inimigos. E eu fico pensando, queridos, no dia da sua conversão e no dia da minha conversão, quando Deus nos separa para um momento e Ele tira então as escamas dos nossos olhos, e os nossos olhos são abertos para aquilo que é eterno, porque nós não compreendíamos a vontade de Deus. Nós não entendíamos, queridos, a vontade de Deus, não sabíamos nada a respeito da palavra de maneira profunda, mas houve um momento em que o Espírito Santo de Deus traz você, e quando Ele traz você, Ele libera promessas sobre a sua vida, e são promessas das quais você carrega ela desde a sua conversão, promessas que foram liberadas através do Espírito Santo sobre você, através da própria palavra escrita sobre você, a vontade de Deus estabelecida sobre você, porque Ele formou você antes da fundação do mundo. Ele já conhecia o seu nome, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já sabia tudo a seu respeito.
Então nós temos todas essas promessas, queridos. Então quando nós partimos, a partir da conversão, do batismo, a partir da nossa inserção no corpo de Cristo, nós partimos a 500 por hora. Tudo que nós temos, com todo o gás que nós temos, porque agora nós encontramos o céu na terra. E nós então somos motivados por tudo que é novo da parte de Deus, porque nós estávamos no escuro e estamos na luz, estávamos perdidos e fomos achados, estávamos sem esperança e Ele nos recompôs, Ele nos traz de novo a novidade de vida. Então nós agora começamos a nos posicionar debaixo de uma palavra de promessa, de que Deus haveria de colocar por terra todos aqueles que se levantarem contra as nossas vidas, porque o inimigo jamais tocará você, porque na verdade aquele que busca o Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, você não vai ser abalado. E aí a gente se apega a todas essas coisas e nós nos enchemos como um gigante, e nós partimos em rumo a essa caminhada, essa trajetória chamada vida com Deus. Mas no meio do processo, queridos, existem alguns poços, e esses poços no meio do processo, queridos, eles fazem com que o meu caráter e o seu caráter seja mais aproximado da promessa que Ele fez no início. O que eu quero dizer para você nessa manhã, Deus está nos preparando, queridos, para que nós possamos entender que embora exista promessas de bênção sobre você, você não está isento das lutas do dia a dia. Você não está isenta das realidades que você tem que enfrentar. Pessoas testam Covid, queridos, em meio à nossa família. Às vezes perdemos pessoas que amamos. Às vezes nós temos planos e projetos. Nós estudamos um ano inteiro para poder passar num concurso. Quando nós prestamos, não passamos. Às vezes ficamos por uma questão. Oramos para que ela seja anulada, para que a gente possa entrar na repescagem. São coisas assim, o dia a dia é assim. E outra, pessoas das quais você tem dado a sua vida e se doado por eles, de repente, eles fazem um pedido ao rei. Eles dizem, olha, coloca um fim nisso tudo. Não é possível que ele está fazendo isso, que ela está fazendo isso. Então, de onde você menos espera, você às vezes é apunhalado pelas costas. E a Bíblia nos ensina que o rei não podendo fazer nada, Jeremias é jogado dentro de uma cisterna. Ele é jogado dentro de um poço. Sabe o que eu vejo, queridos? Eu percebo que existem momentos na minha e na sua vida que os poços, eles serão inevitáveis, mas serão os momentos mais ímpar que nós podemos viver na presença de Deus. Existem algumas realidades dentro de um poço, queridos, que só quem vive, não no sentido literal, né, queridos? Eu estou dizendo para você, às vezes entramos em algumas cavernas, às vezes entramos em alguns poços. Eu estou falando de uma metáfora, né? Eu estou usando a realidade de Jeremias, que na verdade foi literal, para dizer para mim e para você que as tristezas que abatem você e as dificuldades, as circunstâncias que te alcançam, elas na verdade podem trazer muito para você, além daquilo que você tem observado. A grande realidade, queridos, é que quando nós temos as características de poços na nossa vida e nós somos lançados pelas circunstâncias dentro desses moveres, dentro desses momentos, existem coisas preciosas que podemos tirar de lá de dentro. Coisas preciosas. Então a primeira pergunta que nós precisamos responder para nós: o que você faz quando você está no meio da lama? Jeremias foi lançado num poço que não havia água no poço. E também o poço não estava de todo seco. A impressão que nós temos é que é um poço que havia secado, mas ele ainda não estava seco o suficiente, tinha muita lama dentro dele. Jeremias vai se afundando na lama, queridos. Em meio à vida cristã, queridos, em meio ao processo e à trajetória que você e eu enfrentamos durante a nossa caminhada, essa trajetória é uma trajetória muito difícil. Existem dias que você está ajudando todo mundo, existem dias que você está liberando versículos sobre a vida de todo mundo, existem dias que você está dando seta, existem dias que você levanta glorificando a Deus, cantando, salmodiando, mas existem dias que você está afundado numa lama que só você e Deus sabe. A lama da amargura, do rancor, às vezes a lama do desespero, queridos, da depressão, às vezes a lama que você na verdade nunca buscou estar nela, mas você foi jogado nela. Por pessoas que você amava, te feriram, pessoas que te decepcionaram, às vezes um casamento que você sonhou tanto que ele desse certo, você fez de tudo para que desse certo, às vezes um filho, uma filha que você investiu
tudo que você tinha na vida para que ele pudesse ser um processo de exemplo lá fora, mas não foi possível, porque existe uma limitação, existe uma dependência, existe uma distorção na identidade, existe tantas coisas, queridos. E nós às vezes somos colocados em processos assim dos quais Deus quer trabalhar conosco. Mas sabe o que eu vejo de lindo nisso tudo, queridos? Independente de nós sermos jogados dentro de cisternas, uma coisa que nós precisamos entender, ainda que a nossa voz humanamente já não seja mais ouvida, Deus não deixa de falar. Deus não deixa de falar. Deus segue falando, queridos. Porque é um momento agora que Deus estava falando não somente com os de fora, através dos lábios de Jeremias, mas Deus estava falando com Jeremias também. Deus estava dizendo, sabe Jeremias, quando eu prometi para você, na sua vocação e no seu chamado, que eu serei com você em todos os tempos, será que você está conseguindo compreender que o fato de você estar dentro de uma cisterna, envolto por uma lama, será que você está entendendo que eu ainda estou aí com você, filho? É possível você conseguir compreender que independente das circunstâncias que você enfrenta, eu não te abandonei? Vivemos dias na sociedade, queridos, que qualquer coisa que dá errado, nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas deixa eu dizer algo para você, Deus não se esquece dos seus, quantos sabem disso? Deus não se esquece. Não existe nada na sua vida que não está no controle das mãos do seu Pai. Não existe nada que você está enfrentando que Deus não está assistindo. Não existe uma lágrima que você derramou ou derrama. Não existe uma ansiedade que o teu coração às vezes quer sair pela boca, que Deus não está assistindo, que Ele não está participando. As inseguranças que você tem, os planos de futuro que você tem, tudo isso é assistido por Deus. O que nós precisamos compreender então em meio a processos assim, queridos, é que aquele que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir e levar a termo as suas promessas na nossa vida. Então seja em momentos onde você está na crista da onda, seja em momentos onde você está em vales profundos, Deus está com você. Porque isso é o poder do Evangelho, queridos. Perdão. O Evangelho nos ensina, queridos, que Deus estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Jesus declarou aos seus discípulos isso. Deus está conosco todos os momentos. Jeremias está enfrentando uma grande luta, queridos, involuntária. Não foi ele quem plantou, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Outra coisa que nós precisamos entender em relação aos poços. Às vezes somos jogados em cisternas, queridos, porque a palavra de Deus está se cumprindo na nossa vida. Você nunca será alvo se você não estiver no centro da vontade de Deus. Se você tem sido perseguido, se você tem sido perseguida, é sinal que você está dando fruto lá fora. Se você tem sido muitas vezes visado por pessoas, é sinal que você está iluminando. Preste atenção, queridos, tudo aquilo que não ilumina, na verdade não chama atenção. Ontem eu conversava com um grupo de irmãos, nós falávamos a respeito daqueles que são vistos, são lembrados. Nós vivemos numa sociedade, queridos, hedonita. O hedonismo tem feito o que conosco, queridos? Todas as pessoas pensam só em si mesmo. Todos querem ser lembrados e enxergados, mas eles na verdade não desejam estar presentes para serem enxergados. Não desejam. Você quer ser lembrado? Ah, ninguém ligou para mim, a minha célula não me ligou. Ah, tal fulano não, olha, eu peguei Covid, nem me fizeram uma ligação, a pessoa sabia que você estava com Covid? Às vezes as pessoas não sabem, queridos. Pessoas às vezes entram em parafusos, entram em lamaçais, porque eles mesmos projetam. As pessoas entram em sistemas de relacionamentos destrutivos, queridos, por causa de percepções a respeito do outro. Puxa vida, nem lembraram de mim. Não sabiam, queridos. Com certeza aqueles que te amam, se sabem o que você está passando, nunca vão deixar você sozinho, nem sozinha. Mas nós estamos vivendo tempos assim. Achamos que Deus se esqueceu da gente, que Deus não levanta mais pessoas, que Deus não nos toca mais, que Deus não nos socorre mais. Não é uma verdade. Deus estava com Jeremias o tempo todo. Então uma outra coisa sobre o poço que nós aprendemos, queridos, existem momentos que você vai depender de pessoas, mas quando você estiver dentro de um poço, você depende só de Deus. Você não pode mais depender de homens. Os relacionamentos são bons, queridos, mas eles são limitados, sabia? Eu posso fazer muitas coisas por você, e os meus recursos também podem, mas eles são limitados, e bem limitados. Nós podemos fazer muito um pelo outro, mas nós jamais poderíamos fazer um pelo outro aquilo que só Ele pode fazer. Existem coisas que só Deus pode fazer, queridos. Eu vou dar um exemplo. Relacionamentos sempre vão ajudar com as suas emoções, mas eles nunca vão curá-las totalmente.
Porque a cura das suas emoções é uma intervenção divina. É uma intervenção divina, queridos. Os relacionamentos são o que então, pastor? Se eu sou curado por causa de um amor que eu conheci, se eu sou curado por causa de um relacionamento que eu desenvolvi, se eu sou curado porque agora eu entrei na igreja e tenho bons relacionamentos. Os relacionamentos são instrumentos, queridos. Mas quem cura é o remédio. E o remédio tem nome. Chama-se sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que te cura. Amados, nunca se falou tanto em discipulados. Todo mundo quer ser discipulado. A pergunta que eu faço, quem quer discipular? Quem quer discipular? Você está preparado para discipular alguém? Para deixar os seus sábados, os seus domingos, as suas noites? Para você ter que sair na hora do almoço do seu serviço para poder ir lá orar com a pessoa porque ela está com depressão? E porque ela vai te ligar 30 vezes no dia porque ela está assim com um espírito de tormento? Como Saul, quando ficava atormentado, chama Davi para tocar para mim, porque se ele não tocar eu morro. Você está preparado para isso? Porque a pessoa está com síndrome do pânico, ela te chama na casa dela porque você tem que ficar com ela, porque se você não ficar com ela, ela vai morrer. Ou você está preparado somente para dizer assim, puxa vida, ninguém vem aqui na minha casa? Quantos estão me entendendo, queridos? Eu estou dizendo para você o seguinte, existem coisas que quando nós estamos dentro de um poço, somente Deus pode fazer. Homens não podem fazer. Não são os discipulados humanos, queridos. Todo mundo quer relacionamento. Relacionamentos são bíblicos e eu amo relacionamentos. Pensa numa pessoa que gosta de relacionamentos, sou eu. Eu amo relacionamentos. Eu sou muito dado às pessoas. Faz parte da minha característica, da minha personalidade. Eu estou sempre envolvido por pessoas. E amo, é o que eu amo. Eu fico sozinho, eu fico meio deprimido, não é bom não para mim. Só que o que eu entendo, queridos? Os relacionamentos, eles são saudáveis para mim, você sabe por que eles são saudáveis? Eu não permito que eles se tornem nocivos, porque eu sei que existem coisas que só Deus pode fazer. Eu sei qual é o meu papel com Deus, qual é o papel de Deus comigo. Então eu não estou colocando expectativa nos meus relacionamentos além daquilo que eles podem me dar. Eu ouvi a frase de um amigo esses dias dizendo o seguinte, sabe, olha, eu ouço algumas músicas secular, ele falou para mim. Nós estávamos conversando em 3 irmãos. Ele falou, eu ouço música secular, mas eu entendo o seguinte, quando eu ouço música secular, eu faço de fato eu passo numa peneira, para me ouvir só o que é bom, porque tem muita coisa ruim, como tem muita música evangélica ruim também, queridos. Com todo respeito ao Sabor de Mel, hein? Meu Deus, quem me pisou agora vai ser humilhado, vou passar por cima de carreta, vou voltar de ré, que é isso? Com todo respeito, queridos, mas meu Deus, tem coisa ruim também no mundo cristão. Olha lá se não é pior às vezes do que música secular, porque tem música secular boa, queridos. Você ouve, pastor, está curioso, né? Deixa eu falar um negócio para você, irmão. Curiosidade também tem que ser equilibrada, porque se passar do limite, Deus também não gosta, não. Deixa eu dizer algo para vocês, querido. Aí o irmão falou assim, só que eu seleciono para ouvir. Entende? Aí ele falou, sabe o que acontece com a música secular? Eu achei interessante o paralelo que ele fez. Ele falou assim, a música secular, na minha percepção, é que também está em outra percepção, né, querido? Nós somos humanos, né? Tem umas pessoas que estão acima da humanidade, né? Aí a pessoa falou assim, na minha percepção, a música secular, ela é como um filme secular que você assiste. Você precisa ver o que você assiste. Porque se você assistir o que não presta, não adianta só você cantar louvor e ficar assistindo porcaria. E quando eu assisto um filme, olha o que ele falou, achei interessantíssimo isso. É simples, mas é uma realidade, queridos. Ele falou, quando eu assisto um filme, irmãos, não porque eu quero adorar a Deus. Eu não assisto filme para adorar a Deus. Eu assisto filme porque o meu corpo está exausto, está cansado e eu quero ter um relax. Eu quero assistir um filme, eu quero ficar de boa. Eu quero ver um filme só para descansar, para relaxar. Então eu ouço uma música para relaxar, para ficar de boa, está tudo certo. Não quero pensar nas contas que eu tenho que pagar, nos filhos que eu tenho que criar, na esposa que, graças a Deus, aleluia. Entende? Não quero, eu assisto um filme para relaxar. E eu ouço uma música boa, de qualidade boa,
Eu ouço para relaxar. Aí a pessoa vai dizer que eu estou ouvindo uma música secular para adorar a Deus? Não, para adorar a Deus eu adoro de outra forma, queridos. Eu vou orar, eu vou ajoelhar, eu vou consagrar, eu vou vir no culto, aí eu estou adorando a Deus. Pastor, mas nós não adoramos a Deus em tudo que somos e fazemos? Sim, queridos. Por isso que quando você foi ouvir ou vai ouvir a música secular, você selecionou antes. A adoração está aí. A partir daí é relax. A adoração está na seleção. Selecione. Já descobriu o seu osso, né? Curioso também, vocês estão com força, hein? Amados, quando nós somos jogados numa cisterna, é porque Deus está trabalhando algo na nossa vida e nós precisamos entender o que Deus está comunicando, o que Deus está fazendo e através de como Ele está fazendo. Quais são os meios que Ele usa? Eu quero dizer para você, se for necessário que Ele use alguns poços para você ser jogado dentro, Ele vai usar, porque Ele é Deus. Ele não precisa pedir a sua autorização, quando sabem disso. Às vezes nós queremos a autorização de Deus, mas Ele não precisa. Então o que eu vejo nisso tudo, queridos? Depender de Deus é uma grande... É um grande crescimento, essa é a palavra, é um grande crescimento, queridos, depender de Deus. Poucas pessoas dependem de Deus, mas são em momentos assim que a gente aprende a depender totalmente do Espírito Santo de Deus. É quando a lama que nos envolve, queridos, ela não dá mais para ser retirada por nós mesmos. Eu vou dizer para você, se Jeremias não fosse ajudado, a gente vai chegar nisso agora, ele jamais sairia daquele lugar, não era possível. Porque lama é mais ou menos como areia movediça, dependendo da quantidade de lama que tinha, quanto mais se movimenta, mais afunda. Né? E eu não sei a extensão da cisterna que ele estava, do diâmetro, não sei se ele conseguia segurar nas paredes. E se conseguisse também, até quando? Né? Ele não seria esgotado fisicamente, de estar preso e seguro em alguma coisa. Então, aprenda algo, queridos, nos momentos em que Deus está trabalhando, nos momentos em que Deus está proporcionando para você um crescimento para os dias em que você está vivendo, para te usar na geração em que você está vivendo, para te usar na geração em que você está se relacionando. Nesses momentos, aprenda a depender somente de Deus. Somente de Deus. No capítulo 38, ainda verso 9 e 12, eu quero continuar com você, diz assim, olha, quando você está dentro da cisterna, queridos, e Deus continua operando, e você não consegue mais ter voz lá fora, porque é isso que o sistema faz conosco. O sistema poderia ter matado Jeremias, não poderia ter matado Jeremias de uma vez por todas? Quando na verdade os líderes, eles rejeitaram a Jeremias e eles foram diante do rei, eles poderiam dar uma sentença de morte para Jeremias instantânea. O rei tinha autoridade para isso. Mas o que o sistema faz? O sistema não te mata quando você é uma pessoa pública. Quando você é uma pessoa de influência, o sistema não te mata de maneira repentina, porque ele sabe que vai ter problema com o povo. O rei sabia que ia ter problema com o povo. E os líderes também sabiam que ia ter problema com o povo se matasse Jeremias, porque Jeremias era reconhecido pela nação. Então o que eles tiveram? Uma ideia. Pô, se a gente mata ele, a população se revolta contra nós, vai se levantar contra nós. Vamos fazer o seguinte, vamos matá-lo aos poucos. Vamos jogar ele numa cisterna, lembra de José? Vamos vender como escravo. Porque é isso que o sistema faz conosco, queridos. O sistema não nos tira de visibilidade de uma maneira que as pessoas, olha, você viu o que fizeram? Mataram ele. Não, o sistema faz assim, joga lá, deixa com fome, deixa pegar gripe, deixa pegar uma pneumonia, deixa morrer lá no frio. Deixa ser destruído pelos bichos que estão dentro da cisterna. É isso que o sistema faz, deixa ser esquecido, ele vai ser esquecido, vai morrer às mínguas. O sistema quer calar você. É sempre isso, queridos, é sempre isso. Mas quando o sistema tenta calar você, eu quero dizer para você, Deus continua trabalhando. Quantos lembram disso? E Deus então levanta pessoas que falem por você. Então no versículo agora 9 diz assim, um homem, queridos, um estrangeiro, um etíope, um estrangeiro. Ele diz o seguinte, ó meu rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal contra o profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que ele morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Por que ele diz isso, queridos? Porque em algumas situações as pessoas estavam dentro dessas cisternas e as pessoas passavam e jogavam pão lá dentro para a pessoa comer. Aí ele está dizendo, já não há pão nem na cidade mais, não vão jogar nada para ele comer, ele vai morrer às mínguas lá de fome, esquecido. E já não há mais pão na cidade para que ele coma. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque. Quantos Ebed-Meleques a igreja precisa, queridos?
A igreja precisa de homens e mulheres assim. Então o rei disse a Ebed-Meleque: leve consigo homens sob as suas ordens e vá até Jeremias então. E aí Jeremias então é socorrido por esse homem. E lá no versículo último, no versículo 2 diz assim: e Ebed-Meleque então o etíope disse a Jeremias: ponha esses trapos de roupas velhas debaixo dos seus braços, para servirem de almofada para você nas cordas, enquanto nós te puxamos. Deixa eu dizer para você, eu pulei um pouquinho, né, que eu quero só ministrar, não fiz a leitura na íntegra, mas deixa eu dizer algo para você, queridos. Quando Jeremias foi calado para ser esquecido, para que ele pudesse morrer às mínguas, e depois o sistema continuasse seguindo, porque o sistema é assim, ele segue seguindo, ele continua da mesma forma. Quando Jeremias foi calado, Deus levantou uma pessoa para falar em nome dele lá fora. Todas as vezes, queridos, que você for jogado numa cisterna por conta de injustiça, Deus vai levantar pessoas para falar em seu nome. Então aprendam um princípio a respeito do poço. Quando você está na lama, feche a boca. Deixe que outros falem em seu nome. Deixe que Deus levante pessoas para que possa julgar a sua causa. Eu tenho consciência disso, queridos. Existem momentos na vida que nós somos julgados não pelo fato acontecido, mas pela nossa história de vida. Quantos sabem disso? E Jeremias então é julgado pela história de vida, através dos olhos desse homem, desse etíope, um estrangeiro. Falou: não, rapaz, eu conheço Jeremias, você está com brincadeira. Vocês estão de brincadeira, olha o que estão fazendo com ele. E aí, então, Ebed-Meleque, queridos, ele tem uma ideia. Agora, com a autorização do rei, ele vai tirar Jeremias da lama. Mas ele não se preocupa só em tirar Jeremias da lama, ele se preocupa com a integridade física de Jeremias e não machucá-lo. O Murilo, algum tempo atrás, ministrou aqui a respeito dessa, né, trocar de lugar, trocar o sapato com o outro, né, os dois pares, que eu achava que era um pé só, mas ele falou que eram dois pares. E então o que acontece, queridos? Porque eu estava falando do sapato, né? Ele pregou sobre isso, né? E ele falou dessa possibilidade de quando você vai ajudar o outro, você se preocupar se ajudando o outro, você não está machucando ainda mais. Porque às vezes nós não temos bom senso, amados. Nós às vezes estamos tão dispostos a ajudar as pessoas que nós as ferimos. Por que nós as ferimos? Porque elas não têm consciência do que elas estão fazendo, muitas vezes. Elas acham que estão fazendo certo. Elas precisam ser ensinadas. Então assim, olha, toda correção que é embasada no ensino, ela é com amor. Toda correção embasada no ensino é amorosa. Agora, toda correção sem perspectiva de restauração e de ensino, ela é punição. Então, Deus não chamou você para punir pessoas. E esse etíope está preocupado em não ferir mais Jeremias do que ele havia se ferido. Então, ele traz Jeremias para fora, queridos, com panos debaixo dos braços, para que as cordas não machucassem. Mas sabe o que é mais lindo de tudo, queridos? Houve alguém na história da raça humana que fez o mesmo por você e por mim. Há mais de 2000 anos, queridos, o Evangelho nos ensina que Jesus, quando viu você na lama, Jesus tinha tudo para te ferir. Ele tinha tudo para dizer ao Pai: Pai, você quer saber? Eles são culpados mesmo. Deixa arder no fogo do inferno. Deixa morrer, deixa pagar o preço. Eles são rebeldes. Nós vamos morrer por eles, nós vamos dar a vida por eles, e lá na frente eles vão nos rejeitar de novo, porque é assim que eles são. Eu não vou pôr a mão nisso. Mas a exemplo de Ebed-Meleque, queridos, Jesus, na verdade, ele não só vai tirar você da lama, ele troca de lugar com você. Porque a Bíblia diz que para que você tivesse vida, ele teve que morrer. Para que você pudesse ser livre, ele teve que ser escravo, teve que ser preso. E Jesus, então, ele tem uma posição em relação à sua e à minha vida, dizendo para você o seguinte: todas as vezes em que você estiver na lama daquilo que estão jogando você, ou você mesmo se enfiou nela, eu quero dizer para você: eu já fiz por você. A graça mais linda do Evangelho, queridos, não é nós entendermos que Jesus vai vir nos socorrer, mas é que o socorro já foi preparado. Então não importa onde você está hoje. Eu não sei se você está dentro de um poço, eu não sei se você está vivendo um momento bom, e eu não sei também se esse poço que você está, caso você esteja, se você está aí porque outros te jogaram lá dentro, ou se foi você mesmo que entrou por causa dos seus erros. Eu não sei em que lama alguns de nós estamos metidos. Mas eu quero dizer para você,
Aquele que pode tirar você da lama já fez tudo o que era necessário para que você não esteja mais nela. O que eu preciso então, pastor? Eu preciso abraçar, queridos, o que o Evangelho me ensina. Eu preciso entender que eu nasci de novo. E que uma vez nascido de novo, a lama não é mais o meu lugar de moradia. Queridos, o pior problema da vida de uma pessoa que é jogado dentro de uma cisterna é que ele tem aquilo às vezes como habitação. Eu quero dizer para você, a cisterna não é um lugar de habitação, ela é um lugar de passagem. Não fique na cisterna, queridos. Não fique preso lá. Ah, mas eu preciso de pessoas para me tirar. Não, quem você precisava para te tirar já te tirou. Jesus já te tirou. Ele já te tirou. Ele já pagou o preço que era necessário para que você não esteja mais aí. E as outras pessoas, pastor, que eu estou esperando tanto delas uma posição. Não espere a posição das pessoas, queridos. Espere a posição que Deus já te deu. Sabe qual que é a posição que Deus te deu? A Bíblia diz que Deus nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestiais. E é de lá, queridos, é de lá que nós vencemos todas as batalhas que nós estamos enfrentando. Então eu quero declarar sobre a sua vida nessa manhã. Você precisa sair desta casa de maneira diferente. Não dê mais desculpas. Ninguém, queridos, pode manter você na lama, a não ser você mesmo. Toda provisão, todo livramento, todos os panos e as cordas necessárias já foram dadas a você há mais de 2000 anos. Você não pode se manter mais nessa posição de autocomiseração. Ah, pastor, eu não posso, me feriram, me jogaram, me esqueceram, deixaram eu com fome. Não, queridos. Nós não fomos levantados para isso. Quantos creem nisso? Nós fomos levantados para ajudar outros a saírem. Então, nessa manhã, saia daí de dentro se você está aí. Se você está triste, abatido, se você às vezes se autocondena, se você às vezes se culpa, se você às vezes... Saia daí. Esse não é o seu lugar. O seu lugar é naquilo que Deus tem para você, na autoridade do nome de Jesus. Ministério de Música, por favor, se coloque em pé, queridos, quero orar com você. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero orar em favor da sua vida. E eu quero dizer que essas limitações e essas lutas, tudo fazem parte de uma preparação. Deus está preparando você. Deus está forjando você. A Bíblia diz que assim como o ouro é puro, importa que os filhos de Deus sejam forjados no fogo, para que eles sejam puros diante de Deus. Então nessa manhã, queridos, seja com você, seja com alguém que você ama, seja uma circunstância que você cavou ou outras que cavaram para você, eu quero dizer para você, Deus espera de você uma postura. Estava conversando com o presbitério essa semana e nós estamos para iniciar agora um trabalho nas mídias. Quinta-feira nós vamos fazer um projeto piloto. Nós estamos indo para as mídias para ministrar jovens e adolescentes. E a gente estava falando sobre a responsabilidade de Deus e a responsabilidade do homem. Nós vivemos em dias, queridos, que por causa da graça nós entendemos que a maioria das responsabilidades são de Deus, que o homem não tem responsabilidade mais. Por quê? Porque Deus é soberano, é Ele que faz, é Ele que acontece, é Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que planta, é Ele que colhe, é Ele que traz vida, é Ele que traz morte. Então, se a responsabilidade é de Deus, as pessoas estão se omitindo das suas responsabilidades. Mas eu quero dizer para você, querido, existe uma responsabilidade humana no processo. Existe uma responsabilidade humana no processo. Não no que diz respeito à sua salvação, mas no que diz respeito à sua posição. Sabia disso? A sua responsabilidade humana não é para salvação, é para posicionamento. Então qual é o teu posicionamento nessa manhã? Se existem coisas que precisam mudar, esse é o momento, eu quero orar com você. A minha oração por você, se você deseja, é que você possa, mesmo em meio aos vales e às lutas que você enfrenta, você possa entender que Deus continua com você. Que você não desanime, querido, porque você está enfrentando em um momento difícil. Eu tenho conversado com muitas pessoas que estão desanimando no caminho porque eles estão enfrentando circunstâncias contrárias e difíceis demais de serem encaradas. Se você tem tido as suas forças roubadas e se o desânimo tem alcançado a sua vida, eu quero orar com você nessa manhã. Então onde você está, se você puder curvar sua cabeça, eu quero te abençoar na autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu tenho olhado para algumas pessoas e conversado, e ao longo dos dias eu tenho percebido, Senhor, que
o desânimo e o abatimento têm jogado muitas pessoas distante do centro da tua vontade, por conta, Senhor, das lutas e das dificuldades que eles estão enfrentando. Pessoas que nos nossos dias estão tendo que encarar, Senhor, o lidar com decepções, com frustrações, e pessoas que não estão conseguindo fazer muito bem a gestão, Senhor, de sentimentos assim. Por isso, nessa manhã, Senhor, nós queremos orar se existe alguém assim no nosso meio. Se existem pessoas que não estão conseguindo lidar, Senhor, com esse tempo onde eles estão dentro de um poço, de uma cisterna. Se eles não estão conseguindo, Senhor, que eles possam compreender nesta manhã. Independente do lugar onde eles não estão sozinhos. O Senhor está com eles, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua operando, o Senhor continua com tudo nas mãos, o Senhor continua à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, advogando e intercedendo pela vida da sua igreja, dos seus filhos. E nessa manhã eu quero declarar, Senhor, todas aquelas pessoas que estão passando por momentos de lutas e frustrações, que eles possam ser tirados, ó Deus, desta condição, e que eles possam ser recolocados naquilo que o Senhor está fazendo, e eles possam ser levantados como testemunhas vivas do teu poder, na autoridade do nome de Senhor Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor dê a você uma semana cheia de vitórias, e todo abatimento, luta e frustração que você tem tido, possa se reverter em esperança, e o Senhor possa declarar a vida dele sobre a sua vida, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a quem nós te abençoamos, em nome de Jesus.